Olá pessoal, eu sou Romene Carelli. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem uma muqueca. Coisa simples, né? É simples mesmo. Eu quando estou dando aula, conversando com meus alunos, sempre acontece uma coisa muito interessante com relação à muqueca, né? Porque existe uma briga, não sei se é uma briga não, para mim não tem briga com essas coisas. Mas o povo do Espírito Santo fala que a muqueca verdadeira é do Espírito Santo. O povo da Bahia diz que a muqueca verdadeira é a muqueca da Bahia. Eu não vou entrar nessa briga, né? Mas a gente tem que entender umas coisas com a muqueca e aí a gente pode tirar algumas conclusões da origem da muqueca. Essa brincadeira, às vezes, dá ruim com o povo, né? Que aí fica um falando que o outro faz peixada, o outro falando que faz muqueca, mas vamos falar da muqueca em si. A muqueca, primeiro a gente tem que entender a origem da palavra, né? Muqueca vem de poqueca, que é uma palavra indígena. E o que significa isso? A poqueca é como se fosse um embrulho, né? Você embrulha o peixe numa folha de bananeira, como os índios faziam inicialmente, e aquilo era assado no borralho. O que é isso, borralho? É tipo brasinha, moquém, ó, moquém é como se fosse aquelas churrasqueiras dos índios, eles fazem de graveto, e aí tem uma brasa embaixo, que é aquela brasa que fica a brasinha, né? Que as comidas elas são assadas no modo indígena de diversas maneiras. Eles precisam às vezes de fogo alto, às vezes de só brasa e às vezes de cinza. Aquele fundo com brasa e cinza chama-se borralho, né? Então costumava-se dizer antigamente assado no borralho, né? Então você tinha um moquém, o peixe era envolvido nessa folha de bananeira. E eles assavam esse peixe, como eles fazem ainda até hoje, né? Os indígenas fazem até hoje, com aquela brasa, né? E assavam o peixe na folha de bananeira. Que isso, o peixe enrolado na folha de bananeira, esse embrulho chama-se poqueca, né? Então, daí as coisas foram se transformando e virou a muqueca. E depois a muqueca acabou virando uma briga entre o Espírito Santo e a Bahia, né? Mas assim, as diferenças básicas entre uma e outra, eu não quero... Eu tenho a minha opinião própria sobre qual é a muqueca verdadeira, mas não quero arrumar briga nem com os capixabas, nem com os baianos. Mas eu tenho a minha opinião sobre qual é a muqueca verdadeira. É só assim, a gente sabe que também no litoral do Espírito Santo tinha índio, na Bahia também. Mas aí a gente analisa um pouco a história e a gente vai descobrir exatamente como as coisas aconteceram. Hoje eu vou ensinar uma muqueca baiana. E vou ensinar uma muqueca baiana seguindo, né, um caminho que a gente já vem trilhando, vem conversando aqui, de estudar essas cozinhas brasileiras, né? E tô dando ênfase a essa coisa da cozinha baiana por uma influência afro-brasileira, da influência dos africanos nas cozinhas brasileiras, né? E que é uma coisa que eu gosto muito e vou falar bastante disso. E, inclusive, para a gente conseguir trazer mais para a nossa mesa de várias coisas, de vários... como é que eu vou dizer assim? Várias heranças que foram deixadas nas nossas cozinhas. E isso a gente consegue... inclusive, entender como muitas coisas simples e acessíveis podem ser legais de serem transformadas, tá? Então, tem pessoas que têm um pouco de dificuldade com essa coisa da muqueca, mas muqueca é uma coisa muito simples. A muqueca baiana, eu vou explicar a diferença entre uma e outra, porque eu acho bastante importante. A muqueca capixaba, ela não tem leite de coco e não tem azeite de dendê. Ela leva o quê?
ela leva óleo de urucum e caldo de peixe. Um caldo feito com cabeça de peixe bem temperado. E o óleo do urucum, aquele vermelhinho da moqueca capixaba, ele se dá com o óleo de urucum, né? O óleo de urucum, a gente aquece uma panela com um pouco de óleo, pega a semente de urucum, quando a panela tá assim, ó, soltando fumaça, não sei se tá dando para ver, a gente coloca o óleo, coloca as sementes de urucum, apaga o fogo ou tira do fogo e deixa. O óleo vai tomar cor, né? Vai tomar cor. E esse óleo de urucum que é o óleo que eles usam, os capixabas usam para fazer a moqueca. Na Bahia é dendê, tá? Eu vou fazer a moqueca, vou mostrar para vocês a moqueca do jeito que eu gosto. Porque quando a gente olha para livros, a gente olha as pessoas, elas falam em ponha isso, ponha aquilo, faça as camadas. Mas eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu boto um pouco de cebola, um pouquinho de azeite de dendê, pimentão, um tomate, assim uma rodelinha, fazer essa primeira base de gosto, ó. Ó a cebola fugindo ali. Vai ter essa primeira base de gosto. Por que eu faço isso? Porque a gente aqui, muitas das vezes, as pessoas não estão muito acostumadas com azeite de dendê, né? E aí, às vezes, para você conseguir dar um gosto bem legal na moqueca, você precisa usar mais azeite de dendê. Isso nem sempre é bom para as pessoas. Mas quando você faz essa primeira base aqui, de tomate, um pouquinho de pimentão, é só dar uma murchadinha nas coisas, você já vai conferir um gosto legal a moqueca nessa primeira base. Aí, o que a gente faz? A gente vem com peixe, pode ser peixe em postas, né? Pode ser um filé de peixe gordo, se quiser. Tem gente que às vezes gosta de moqueca, mas a pessoa não gosta quando acha espinha, com peixe em posta. Você pode até fazer com filé, não tem problema nenhum, tá? A gente tem que adequar as coisas ao gosto, ao nosso gosto. Aqui eu tenho um filé, isso é um filé de cação, sem nenhuma espinha. Eu temperei ele um pouco com sal e pimenta do reino, só. Fiz essa base, eu vou montar, vou colocar o peixe em cima dessa primeira base, tá? Esses filés de peixe aqui. Moqueca é uma coisa que fica pronta rapidamente. Uma coisa que eu sempre falei, que me incomoda um pouco, é a gente às vezes vai num lugar especializado em peixe e fica esperando horas. Não faz sentido. Porque fica pronto em 20 minutos. Fiz essa primeira base, aí eu venho fazer aquelas camadas, ó. Eu venho com cebola, que aí, cortado em rodelas, né? Que é a questão da moqueca, com a cebola, cortada em rodelas, pimentões, base de moqueca, pimentão, tomate, cebola, tá? Coloco os pimentões e mais tomate. É camada, eu coloco camada. O que eu vou fazer agora? Leite de coco, porque eu tenho aqui tomate,
cebola, que vão soltar água. Eu venho com leite de coco e eu dou mais uma regadinha de dendê. Pouca aqui. E eu vou tampar a minha panela. E vou esperar. Vou esperar. Existem algumas pessoas que elas falam para temperar o peixe com limão, né? Limão, pimenta. Essas pessoas, elas não estão erradas, tá? Porque eu não posso dizer que alguém que escreveu alguma coisa ou que faz alguma coisa que ela está equivocada no que ela está fazendo. Não, não tá. Eu, particularmente, eu não gosto. Porque eu acho que muitas das vezes o limão, quando você tempera o peixe numa moqueca, ele pode talhar o leite de coco, ele pode dar uma impressão, não é talhar, mas ele dá uma impressão visual que o leite de coco está talhado. Tem pessoas que não gostam do gosto, né, do limão que dá. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa... Coloca depois. É legal você no final, na maioria das receitas de cozinha baiana, desde o início, desde o Caderno de Xangô, desde Manuel Quirino, Sodré Viana, tem a questão do limão, mas o limão é no final, quando a moqueca está chegando, e aí vem limão e vai à mesa. É legal, mas você não sabe, muitas das vezes, o gosto das pessoas. As pessoas, elas podem gostar da moqueca, mas às vezes elas não recebem muito bem aquela coisa do limão. O limão, ele é bem legal, ele é bem importante em alguns pratos de peixe e frutos do mar, mas eu prefiro que, nesse caso, eu prefiro que deixe para que a pessoa escolha. Você bota o limão na mesa, na hora que for servir, bota limão. A questão também de eu estar fazendo essa moqueca é porque aí, depois vocês não vão dizer que eu não ensinei, que eu não falei, porque a gente vai depois fazer outros pratos e a gente precisa seguir uma linha de pensamento, principalmente na cozinha baiana, na cozinha afro-brasileira. Porque algumas coisas, elas têm linha e ligação com outras, né? Não que uma coisa dependa da outra, mas a gente consegue compreender e entender que uma coisa, ela pode ficar melhor tendo outra, ou aproveitando um pouquinho de outra coisa que você tenha feito, né? Para fazer um complemento de um serviço, né? E moqueca, eu conversando com as pessoas, assim, para mim parece simples. Mas tem gente que não sabe como que faz, nunca fez, mas é simples. Dendê, cebola, tomate, pimentão, leite de coco, paciência. E moqueca, qual é o complemento da moqueca? Olha, eu particularmente gosto muito de uma moqueca com pirão de peixe. A gente pode um dia fazer um pirão de peixe, um pirão gostoso, ensina a fazer um pirão. Tem gente que gosta da moqueca com um arrozinho branco, outras pessoas com uma farofinha, tá? Mas a gente ensina, a gente vai fazer um pirão. E tem coisas que elas são simples, mas elas têm... Não é mistério, não. Eu costumo dizer que a cozinha, ela precisa de ter carinho, né? Eu falo muito dando aula que parecem coisas antagônicas, mas tem duas coisas na cozinha que não combinam. É pressa e preguiça. A cozinha é uma coisa que você não pode ter pressa. Porque há coisas na cozinha que demandam de tempo, de paciência. Não adianta querer fazer as coisas
para que elas fiquem prontas rapidamente. Às vezes você até faz, até consegue, mas aquilo não vai ficar como deveria. Então a gente tem que ter paciência. Cozinha é uma coisa que ou ela é profissão ou ela é amor. E se for profissão, ela tem que ser mais amor ainda, né? Porque a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente está alimentando pessoas, né? Alimentar pessoas, o símbolo da alimentação é um símbolo nutridor, restaurador. Então, a gente não pode fazer coisas por fazer, né? Tem que fazer com gosto. É tipo assim, hoje eu vou fazer uma muqueca. Faz com gosto, sabe? Pede um peixe bonito na peixaria, arruma um tomate bonito, uma cebola legal, bonita, branquinha, sabe? E vai fazer aquilo, vai curtir fazer aquilo. Não porque eu sou obrigada a fazer aquilo, porque amor, a comida é um ato restaurador. Ela restaura. Comida, não tem aquela conversa de vó, né, que canja de galinha, né, não faz mal a ninguém, e aí tudo você tá doente, a avó fala da canja de galinha, toma canja, minha filha, toma uma sopa de fubá. São atos restauradores, como vem a palavra restaurante, vem de restaurar, né, de restaurar o físico da pessoa, de restaurar aquele corpo cansado, aquele corpo debilitado. Então, a comida, ela é um ato sagrado. Sendo um ato sagrado, ele também, a comida, o ato da alimentação, ele tem que ser um ato de cura. Então, quando você oferece uma comida para alguém, você se propõe fazer uma comida para alguém, você tem que estar disposto a fazer aquilo para que aquela pessoa receba aquele amor que você está colocando e oferecendo naquela comida. Tem uma coisa engraçada que eu sempre me lembro, que é o seguinte: a maioria de meus amigos não tem coragem de me chamar para almoçar na casa deles, não. Ninguém tem coragem de falar assim, vem cá comer uma comidinha, fiz um almoço, vai almoçar aqui. Porque as pessoas acham que eu só quero que cozinhem para mim. É só isso. Às vezes eu quero um arroz com feijão, sabe? Um negócio porque você quer, porque é o carinho com que a pessoa fez e te ofereceu. É a oferta da coisa. Não importa, muitas das vezes não importa o que a pessoa, ela está te oferecendo, aquilo que ela tem, aquilo que ela faz de melhor. E a gente tem que saber receber, porque comer uma comida de alguém que a pessoa fez com todo carinho para você é curador para quem recebe e é curador para quem dá. Então, quando eu venho falando, contando algumas histórias, situando às vezes as coisas no tempo, eu gosto de contar história. Hoje eu falei pouco, né, da muqueca, mas não tem problema, porque a gente vai ter muita conversa aí, muita conversa pela frente, muita coisa para falar, muita coisa boa para trocar. Mas quando a gente troca essa energia de comida, sabe, é receber um pedacinho de bolo da vizinha, né, de um amigo. Então é essa brincadeira que às vezes eu falo assim, ninguém me chama para comer. A gente tem que entender esses atos restauradores. Então, quando eu falo principalmente da comida baiana, fazendo esse elo da comida baiana com a comida africana, afro-brasileira, e que eu vou fazer esse elo muitas das vezes,
E muitas das vezes, porque é uma coisa que eu me debruço sobre esse estudo há muitos anos. E eu consigo reconhecer a riqueza que eles deixaram em nossas cozinhas, na formação das nossas cozinhas. E esse reconhecimento eu tenho. E me debruço sobre esses estudos e eu vou adiante com isso, porque eu acho de uma beleza extrema. Extrema. E eu sou muito agradecida a tudo isso. Eu acho isso tudo muito bonito. E eu vou, sim, falar sobre isso. E a gente vai conversar muito sobre as cozinhas brasileiras, sobre a influência dos povos africanos na nossa cozinha, sobre a mão da África nas nossas cozinhas, e que acaba muitas das vezes chegando na Bahia, mas a gente pode não, a gente vai viajar ainda pelo Brasil, por onde esse povo com essa herança linda, maravilhosa, com tanto perfume, com tanto colorido, com tanto sabor, com tantos legumes, com tantas coisas gostosas que eles deixaram e nos ensinaram. Então, a minha insistência e resistência é porque eu não vou deixar morrer uma cultura de um povo que influenciou as nossas cozinhas. E eu acho que mostrar isso e trazer isso à luz da verdade, acessibilidade das pessoas de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, e mostrar que é acessível e que tem várias comidas muito legais, tanto os povos indígenas, né, que aqui já estavam, tanto os povos africanos, entender que são coisas que não podem ficar esquecidas. Elas não podem morrer e não vão. No que depender de mim, não vão. Porque a gente tem, sim, que ser grato, ser agradecido por quem deixou o legado. Quem veio antes de mim me ensinou muita coisa. E eu quero fazer a mesma coisa. Deixar para quem vai chegar depois de mim saber e falar assim, aquela Romene lá me ensinou a fazer isso, eu aprendi a fazer com ela, isso eu vou levar, isso eu vou fazer, isso eu vou mostrar. Então a gente ainda vai ter muita conversa pela frente. E falando nisso, vai aparecer no vídeo o meu Instagram, tá? Aparecer. Vocês me sigam no Instagram, vocês cliquem no inscrever-se e no sininho. Ativa o sininho para poder, quando aparecer vídeo novo, vocês ficarem sempre ligadinhos. Tem vezes que eu vou falar pra caramba, tem vezes que eu vou falar menos, nem sempre eu vou cozinhar. Às vezes eu vou ficar contando isso. Mas você não vai cozinhar? Eu posso não querer, né? Às vezes tem coisa que a gente tem pra falar que é mais importante que cozinhar. É rápido, tá? O peixe, ele já cozinhou. Como é que a gente sabe como tá cozido? É engraçado que meus alunos vivem e falam assim, mas será que tá bom? Eu falo, prova. Olha, né? Prova, olha. Como é que a gente sabe que tá bom? O peixe tem que estar macio. Você vai mexer ali e vai ver que tá macio. E ele está. Ele tá macio. Eu vou botar um peixe, uma postinha do peixe, para vocês entenderem primeiro aqui, Eu não sei se está dando para ver direito, mas eu vou destruir ele para vocês entenderem. Eu abro o peixe, ele está completamente cozido. Peixe é coisa de 15, 20 minutos. Você viu que o peixe está macio e ao mesmo tempo a carne está firminha, não é dura não. Ela está firme e macia, o peixe está bom. Vocês viram que a gente conversando aqui,
o peixinho já foi, tá? E aí, ó, só pra montar, pra dar na boca. Ó, aí a gente vem, ó, com aquele refogado, com os legumes, né? E aqui, ó, um pouquinho do caldinho, do leite de coco, e do dendê, do caldinho que se formou aqui. Porque se a gente precisa de umidade, né? Pra guarnecer o que vem depois. E viram, com só uma conversa rápida, contei um pouquinho de história. E aí que continuem os capixabas e os baianos brigando, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu prefiro a muqueca baiana. E aí a gente tem uma muqueca boa, gostosa, cheirosa, que eu tô querendo babar e querendo comer. Acompanhe as nossas conversas, nosso bate-papo, porque pra mim sempre vai ser uma delícia poder cozinhar, poder contar história, poder conversar com vocês. São Benedito é nosso acompanhante. Ele tá de olho em mim, tá de olho no prato, vai ficar de olho em todo mundo aí que se mete na cozinha. É sempre muito legal. Então, espero que vocês gostem. Façam a muqueca, cozinhem, sejam felizes, aproveitem as nossas cozinhas, aproveitem para a gente poder conversar, trocar ideia, né? Poder falar. E eu sempre digo que é troca mesmo, é uma troca, né? E é que eu cheguei antes na profissão. E aí a gente passa adiante. E passa adiante com prazer, com amor. E tenta facilitar. O que eu quero fazer é facilitar a vida das pessoas. Mostrar que tudo pode ser simples. Vocês viram, inclusive eu tenho uma boca de fogão, uma panela. Fiz uma muqueca. Apertem o sininho, se inscrevam.